que são a favor do requerimento. Queria o entendimento... Deputado, Vossa Excelência uma explicação da mesa. Vossa Excelência questão não tem de número ordem. regimental para pedir verificação. Na minha Presidente, visão, questão de ordem. o plenário... Qual artigo, deputado? Artigo 95, agora sim. Presidente, todo mundo Não, está mas o usando o artigo 95 é o artigo... geral. Exatamente, é o que eu vou questionar. O artigo 95, ele trata sobre os procedimentos para fazer questão de ordem. Está cheio de deputado pedindo questão de ordem usando o artigo 95 e para não falar nada sobre o artigo 95. Então, o artigo 95, ele estabelece procedimento. Quem quiser falar tem que citar o artigo. Subscrevo o que a deputada Clarice falou. Deputado, Está usando o artigo 95 de forma errada, senhor presidente. Mas pode-se fazer reclamação, querer revogar presidente? o artigo 95. Os deputados têm direito à reclamação. Está rejeitado o requerimento. Ficam prejudicados os requerimentos. Vou ficar aqui, porque eu acho que a discussão tem que ser feita. Posso até aceitar que todos possam falar democraticamente, mas eu tenho resiliência, nem que eu fique aqui até o final, janto ali rapidinho, volto aqui, eu vou ficar até o final. Passo a palavra à deputada Clarissa Garotinho pela liderança do PROS. Senhor presidente, eu estou somando, tá? Senhor presidente, Pois não, eu quero deputado, somar... somando o tempo de inscrita com o tempo da liderança do PROS. Presidente, É isso. pela ordem. Eu quero somar o tempo da Presidente, pela liderança ordem. ao tempo da minha inscrição. Não, Mas vai- gostaria que o plenário ouvisse, porque nós ouvimos aqui educadamente todas as opiniões que foram colocadas. Perfeito, deputado, pois não. Vou pedir que Vossa Excelência recomece o meu tempo, então, agora que a ordem se estabeleceu no plenário. Pois não, retoma o tempo. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados e todo o povo brasileiro que nos acompanha, desde que essa reforma da Previdência foi apresentada, eu tenho refletido muito, não só sobre a constitucionalidade dessa proposta, mas também sobre o mérito da proposta. Muito tem se debatido sobre qual é o papel da Comissão de Constituição e Justiça. Alguns acreditam que o papel é apenas discutir a admissibilidade. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que tão ruim como uma mentira, tão ruim quanto uma mentira é uma meia-verdade. E por que eu digo isso? Porque é dever sim dessa comissão debater o mérito da proposta quando se trata de cláusula pétrea. E o direito à previdência, assim como o direito à saúde, assim como o direito à educação, previstos no artigo 6º da Constituição, são cláusulas pétreas. E aí entra o papel dessa comissão, de fazer a seguinte reflexão: será que as alterações propostas nessas regras previdenciárias, mesmo não revogando o direito à previdência, elas não estão impedindo o acesso de boa parte dos brasileiros à previdência? Eu entendo que sim. Porque pode ser que você não esteja revogando um direito, mas você está criando regras que impeçam o acesso de boa parte das pessoas à previdência, que é uma cláusula pétrea. E aqui se mistura, então, o debate do mérito com o debate da admissibilidade. E não querer reconhecer isso é simplesmente fazer o nosso papel pela metade. Esse relatório, para não discutir os principais pontos da reforma, ele concluiu que o artigo 6º não é uma cláusula pétrea. Ora, nesse mesmo artigo está lá direito à saúde, à educação, à moradia. Ou seja, se alguém apresentar aqui uma PEC restringindo o acesso à saúde, restringindo o acesso à educação, nós também vamos dizer que o nosso papel é só debater a admissibilidade? É claro que não, mas é isso que esse relatório está dizendo. Aliás, o Conselho Nacional de Justiça pensa inclusive diferente. O site do CNJ traz a seguinte definição e o alcance das cláusulas pétreas. Veja o que pensa o Conselho Nacional de Justiça. Direitos e garantias individuais estão enunciados ao longo do texto constitucional, em especial no artigo 5º. Também se classificam como tais os direitos sociais, que, de acordo com o artigo 6º da Constituição, são educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, a proteção à maternidade, à infância, a assistência aos desamparados, conforme descritos na Carta Magna.
e novos direitos e garantias ainda podem ser acrescentados à Constituição. Portanto, para mim, está claro que o direito à previdência é, sim, uma cláusula pétrea. Infelizmente, esse relatório ele está prejudicando o debate. A nossa comissão ela está saindo diminuída, porque esse relatório entendeu que não é papel da CCJ discutir isso, passando tudo para uma decisão de uma comissão especial. Sabe o que isso está me parecendo? Para fazer aqui uma alusão ao futebol, está parecendo aquele jogador que passa lá 90 minutos jogando, mas na hora de bater o pênalti, ele se exime da responsabilidade e passa a responsabilidade para o jogador ao lado. Ele passa 90 minutos jogando, mas chegou na hora da decisão, ele passa para o jogador ao lado. E é isso que essa Comissão de Constituição e Justiça está fazendo. Para vocês terem uma ideia da transferência de responsabilidade, a expressão comissão especial foi citada 10 vezes nesse relatório. 10 vezes. Ou seja, por 10 vezes, o relator está passando a bola de uma responsabilidade que é nossa para a comissão especial. Agora, a espinha dorsal do regime geral, essa sim, quase não aparece nesse relatório. A estipulação de uma idade mínima, o aumento do tempo mínimo de contribuição, a definição de 40 anos para aposentadoria integral. Eu até sou a favor de uma idade mínima. Agora, a idade mínima de 65 anos, com possibilidade de gatilho para reajuste, será que ela não é alta demais? E com relação à idade mínima, eu quero aqui fazer uma reflexão, porque algumas pessoas me abordam afirmando que 62 anos, 65, é possível continuar trabalhando. E é claro que é. Eu concordo com isso. Porém, e aí eu quero chamar a atenção de Vossas Excelências, a aposentadoria não é feita para quando a pessoa morrer. A aposentadoria é um direito para ser desfrutado. A aposentadoria é para ser adquirida enquanto ainda se tem saúde, enquanto ainda se tem expectativa de vida. É para isso que se trabalha, é para isso que se contribui para desfrutar de uma velhice com um pouco mais de tranquilidade. Você não passa a vida inteira contribuindo para depois comprar o seu caixão. Não é para isso que existe a Previdência Social. Não é para quando a pessoa está doente, incapacitada ao trabalho. O direito à aposentadoria é um direito para se desfrutar de uma velhice saudável. Eu também sou a favor da implementação de alíquotas progressivas, mas será que a dosimetria dessas alíquotas está correta nesse projeto? Eu acredito que não. Eu também sou a favor de limitar alguns acúmulos de benefício. E por que eu estou dizendo isso? Pelo limite da razoabilidade. Eu não sou contra tudo, mas a essência dessa reforma, ela está errada. E por quê? E para dizer isso, eu volto ao discurso de Ulisses Guimarães, lá em 5 de outubro de 1988, quando foi promulgada a nossa Constituição Federal. Veja o que diz Ulisses Guimarães sobre o nosso sistema de seguridade. Ele diz: será luz, ainda que de lamparina, na noite dos desgraçados. É caminhando que se abrem os caminhos, e ela vai caminhar e abri-los. Será redentor o caminho que penetrar nos bolsões sujos, escuros e ignorados da miséria. Recorde-se alvisceiramente que o Brasil é o 5º país a implementar o Instituto Moderno da Seguridade, com a integração de ações relativas à saúde, à previdência, à assistência social, assim como a universalidade dos benefícios para os que contribuam ou não. Vejam a importância que o Dr. Ulisses Guimarães deu ao nosso sistema de seguridade implantado pela Constituição em 88, que ele classificou como moderno, integrado, solidário e, principalmente, universal, sendo voltado diretamente para os mais pobres. E quando eu olho para esse pronunciamento do Dr. Ulisses Guimarães e olho para o texto da PEC e para esse relatório covarde, eu vejo que, ao invés de avançar, nós estamos retroagindo a um modelo anterior que gerou pobreza e que aprofundou as desigualdades no nosso país. Está claro que o sistema de seguridade social, na qual a Previdência está inserida, foi feito para proteger as pessoas que mais precisam.
E são essas as pessoas que estão sendo prejudicadas. E eu quero falar aqui das mulheres. A reforma está prevendo aqui a idade mínima de aposentadoria das mulheres está subindo de 60 para 62 anos. A dos homens permanece igual. A idade das trabalhadoras rurais subirá de 65 para 60 anos. Outro ponto que afeta as mulheres é a mudança na regra sobre pensão. A reforma vai diminuir os valores e dificultar o acesso às pensões por morte. Para ter direito a 100% da aposentadoria, homens e mulheres terão que contribuir por 40 anos. Hoje o tempo é de 30 para mulheres e de 35 para homens. As mulheres, além de terem cerca de 22,5% na redução dos seus vencimentos, comparados aos homens, exercem, em média, 20 horas semanais a mais de trabalho, em razão da dupla função, e recebem menores salários. O tratamento diferenciado de homens e mulheres, eles têm justificativas históricas, que não se modificaram. Para a grande maioria das cidadãs brasileiras, que continuam concentrando responsabilidade de dupla jornada, pouca inserção no mercado de trabalho e possuindo rendimentos menores. Eu não tenho dúvida, e eu quero deixar isso muito claro aqui, da necessidade da aprovação de uma reforma da Previdência. Nós já tivemos várias reformas até aqui. Eu não tenho dúvida de que nós precisamos corrigir alguns privilégios. Eu não tenho dúvida de que a população brasileira está envelhecendo, que cada vez mais famílias optam também por ter menos filhos, que a informalidade no mercado de trabalho diminui as contribuições previdenciárias consideravelmente. Eu acho que, inclusive, a população entende a necessidade de uma reforma da Previdência. Mas será que é essa reforma que o Brasil precisa? Eu entendo que não. O discurso utilizado pela equipe econômica desse governo é que a reforma da Previdência não altera nada para os pobres, que apenas serão cassados privilégios. Mas será que é isso mesmo? E eu convido os colegas aqui a uma reflexão. Alterar as regras do BPC, impedindo que o idoso aos 65 anos, em condição de miserabilidade, receba um salário mínimo, é cortar privilégio? Elevar a idade mínima da aposentadoria da trabalhadora rural para 60 anos é cortar privilégio? Pelo amor de Deus, uma mulher que nasce no campo, ela praticamente já nasce trabalhando. Aos 9 anos, ela já está no trabalho doméstico. Aos 13, 14, ela já está lá trabalhando no campo, segurando uma enxada. Depois vem os filhos e ela divide a responsabilidade do campo com os filhos, com a casa. E será possível exigir dessa mulher que aos 60 anos de idade ela ainda esteja debaixo de sol, cortando cana, segurando uma enxada? Essa não é a realidade da mulher trabalhadora no campo. Isso é cortar privilégio? Reduzir em 40% a aposentadoria de uma pessoa que ao longo da vida adquiriu alguma deficiência incapacitante, mesmo que não esteja relacionada ao seu trabalho. Isso é cortar privilégio? Alterar a regra de pensão das famílias de policiais, que por muitas vezes morrem em confronto no serviço, vítimas da violência que assola o Brasil. Será que isso também é cortar privilégio? Isso não é acabar com privilégio, isso é crueldade, porque o ativo principal, inclusive, desses funcionários é a sua própria vida. Retirar dos aposentados que continuam trabalhando o direito ao FGTS e a proteção contra a demissão sem justa causa. Isso é cortar privilégio? Criar uma trava para impedir a justiça de obrigar o Sistema Único de Saúde, o SUS, de conceder remédio para quem está doente. Pelo amor de Deus, eu pergunto aos deputados da base do governo, isso é cortar privilégio? Segundo o próprio ministro Paulo Guedes, quem se aposenta por idade recebe, em média, o benefício de R$ 1.125. Essas pessoas vão ser as grandes prejudicadas com o aumento do tempo mínimo de contribuição de 15 para 20 anos. Quem ganha R$ 1.125, eu pergunto a vocês, isso é cortar privilégio? Essa pessoa é uma privilegiada? O próprio ministro também disse que quem se aposenta por tempo de contribuição são os mais ricos. Olha, veja bem, esses mais ricos, segundo o próprio ministro, recebem, em média, R$ 2.301.
Exigir de quem ganha R$ 2.300, 40 anos de contribuição, gente. Isso é cortar privilégio? Aqui, quando alguns dizem que o rico vai ter que se aposentar na mesma regra do pobre, o rico a que eles estão se referindo aqui é o rico que recebe R$ 2.300. Pelo amor de Deus. O que eles estão querendo dizer é que o pobre que ganha 1.125 vai ter aposentadoria reduzida para um salário. E que o rico que ganha 2.300 também terá a sua aposentadoria reduzida. Não garantir ao pensionista um salário mínimo de benefício. Isso também é corte de privilégio? Nós não estamos falando aqui de pensão de Marajá, de filha de militares. Estamos falando de uma pessoa que ganha um salário mínimo de pensão. Tem que somar meu tempo. Um salário mínimo de pensão, agora vai passar a ganhar R$ 600 para sobreviver. Exigir 40 anos, gente, de uma pessoa para ter direito à sua aposentadoria integral é cobrar privilégio? Nós não estamos falando de 40 anos de trabalho. Para concluir, os tempos já foi somado, deputada. Para concluir, por favor. Mais um minuto, então, eu concluo, senhora presidente. Isso não é cortar privilégio. Então, eu queria dizer aqui, para concluir, o seguinte, que a economia que está sendo gerada no regime geral, onde 80% ganha um salário mínimo, é de 687 bilhões. Senhora presidente, garante um minuto seguido. 30 segundos é que se você não garante... Presidente, olha só, quando você não garante um minuto seguido, a palavra fica cortada. 30 segundos, então, deputada, um minuto tem eu concluo. 18 pessoas falam, 30 um minuto segundos. eu vou concluir. Não, já cortou. Me dá um minuto seguido que não vai cortar. Deputada, são Senhora muitos esperando presidente, para falar. foi super... Me dá um minuto seguido que não vai cortar. Deputada, são Senhora muitos esperando presidente, para falar. foi super tumultuado meu início de fala. Deputada, 30 segundos. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte. 869 bilhões do valor de 1 trilhão que o governo vai economizar está saindo dos mais pobres, porque soma o regime geral com a assistência social. 869 bilhões do 1 trilhão saem dos mais pobres do Brasil. Esse relatório é covarde e eu prefiro ficar com a minha opinião corajosa de... Com a palavra agora, deputado